O homem é um animal desejante, ou amamos o desejo e não o desejante. O que a filosofia fala sobre o desejo? O desejo, ele foi um assunto bastante trabalhado dentro da história da filosofia, desde a Grécia Antiga até a contemporaneidade, passando pela psicanálise. Então a gente encontra diversas maneiras de observar o desejo. Por exemplo, começando lá na Grécia com Platão, Platão vai dizer pra gente que desejamos aquilo que não temos. Então a falta, ela está totalmente relacionada à condição da gente desejar. Na visão de Platão, não existe a possibilidade de a gente querer algo a qual a gente já possui. Então, a possibilidade da gente desejar, ela está ligada totalmente com a condição de a gente não ter. E ele complementa. Logo, se a gente deseja aquilo que a gente não tem, a gente ama aquilo que a gente deseja. Então, o amor, na visão de Platão, né, no personagem de Sócrates, no livro O Banquete, está relacionado a buscar aquilo que não se possui. Então a gente ama aquilo que a gente deseja. Então a incompletude, e esse conceito da incompletude de Platão a gente vai encontrar, muito tempo depois na psicanálise de Lacan. Ele vai dizer que somos seres desejantes, que está ligado diretamente a essa incompletude. Desejamos literalmente tudo aquilo que a gente não possui, tentando buscar alguma maneira de completar. Em Platão esse problema ele se torna um pouco maior, porque quando eu conseguir realizar aquilo que eu desejo, eu vou deixar de desejar aquilo e eu vou começar a desejar outra coisa. Eu vou caminhar para outro lugar. Eu vou em busca de uma nova coisa que eu não tenho, Então, da falta. E isso é um grande problema, porque aí a gente pensa no amor como uma condição de a gente não ter. E para Platão esse amor, para se realizar, ele só se realiza na condição de contemplação, o ápice do amor é a contemplação na visão de Platão. A contemplação do belo pleno, daquela beleza pura e não do corpo físico, não do físico em si. Quando Platão fala, ele está falando da teoria do conhecimento. E o Lacan bebe muito nisso, nessa relação do pensamento da falta dentro do desejo. E essa ideia da falta do desejo, ela vai continuar. A gente encontra dentro daquilo que a gente fala de desejo na filosofia, a gente tem que lembrar da filosofia do desejo, a filosofia do prazer, do hedonismo. O hedonismo vai dizer pra gente que uma vida boa é uma vida prazerosa. E uma vida prazerosa é quando a gente realiza o nosso desejo, a gente realiza aquilo que a gente possui vontade de fazer. Claro que dentro do hedonismo a gente vai encontrar influências diferentes, e de uma dessas influências a gente encontra o pensamento epicurista, que vai falar pra gente que beleza, a vida boa é uma vida prazerosa, porém, contudo e todavia, existem prazeres que, em vez de fazer com que a minha vida seja boa, ela se torna uma vida triste, ela amplifica a dor da minha vida. Porque na visão de Epicuro, o prazer ele tem que ser calmo e moderado, ele precisa ser sereno, ele não pode ser exagerado. O exagero é um problema na visão de Epicuro. Logo, eu preciso realizar desejos quais são os necessários. Então, Epicuro ele vai elencar lá os tipos de desejos, dividindo entre os desejos que são naturais e não naturais, a qual eu preciso realizar os desejos naturais e que eu realize o quanto antes, porém não de forma exagerada, mas sim de uma maneira
moderada, calma, a qual consiga ter o controle disso, né? Não é uma vida apenas para o prazer, como o hedonismo diz. A gente pode encontrar o prazer também do hedonismo na visão utilitarista, na modernidade, né? Na transição da modernidade para a contemporaneidade, onde eles vão afirmar para a gente que a ação boa é aquela ação que vai gerar um maior prazer para a maior quantidade de pessoas. Então, logicamente, isso está relacionado a realizar a ação dos desejos da pessoa, porque está relacionado que o prazer, ele é resultado de quando realizamos aquilo que nós possuímos vontade, né? Desejo. E, por fim, né, a gente pode elencar também Nietzsche, né? Porque a filosofia de Nietzsche, ela é uma filosofia norteada pela essa relação do desejo, da vontade, né? Nietzsche vai dizer que a única coisa que é importante na nossa vida é o desejo, é a vontade, né? Assim falou Zaratustra, ele vai dar lá a ideia de que o desejo é divino. Isso é de extrema importância, porque é o desejo que faz a gente ser o que a gente é, se movimentar, transformar, né? Entenda que quando ele diz lá no Além do Bem e do Mal, amamos o desejo e não o desejado, né? Que também pode ser trabalhado dentro da psicanálise contemporânea, né? Quando se diz lá que você não ama a pessoa, mas sim a ideia que você faz sobre aquela pessoa, e logo você tenta transformar essa pessoa, né? o desejado, no caso, no seu desejo, né? Na ideia que você gerou, né? Então, é isso que o Nietzsche traz pra gente. Olha, a gente ama o desejo e não o desejado. A gente ama essa condição de desejar, e esse desejo ele precisa ser realizado, porque é o que faz a gente existir. Então, claro que dentro da filosofia a gente encontra diversas outras ideias sobre desejo, sobre vontade, sobre prazer, algumas que trabalham a ideia de que os três são próximos, outros que vai me trazer uma diferenciação entre desejo e vontade, a ideia da racionalidade. O interessante é quando a gente analisa a conversa sobre o desejo dentro da filosofia, a gente percebe que o desejo ele está relacionado a uma condição de não ser completo, né? A incompletude que o Lacan diz que faz a gente caminhar. A gente percebe isso na discussão da filosofia. Se a gente é completo, não tem por que eu buscar algo a mais. Não tem por que eu ir atrás de alguma coisa. Não tem por que eu querer mudar o que eu sou, porque eu já estou completo. O fato da gente não ser completo, do ser humano, né, não estar nessa ideia de já nascer pronto e nunca ficar pronto, né, se a gente for pegar a ideia do existencialismo, é o que faz a gente continuar caminhando para ser algo que a gente ainda não é, né? E a gente pode pensar na ideia do Heráclito, né, do devir. Estamos a caminhar atrás de alguma coisa que a gente ainda não se tornou e nem vai se tornar. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.